Bom dia para todo mundo. A gente está em tempo de quaresma. Quaresma é esse período no calendário cristão, calendário litúrgico, onde a gente reflete sobre a nossa condição humana. São os 40 dias que antecedem a Páscoa, é um tempo de preparação para a Páscoa, um tempo de reflexão sobre as nossas limitações, sobre aquilo que nos torna de fato humanos, né? A gente lembra tanto tempo que Jesus está no deserto, sendo tentado por Satanás antes dele começar o ministério dele, quanto os 40 anos também que o povo passou no deserto. E para esse ano a gente escolheu essa reflexão em cima dessa jornada do povo no deserto, né? O povo de Israel, depois que eles saem do Egito, eles são libertados por Moisés lá do Egito, eles estão no deserto rumo à terra prometida, e aí muita coisa acontece nesse período. E a gente vai perceber como que aquilo que eles viveram, a gente vive também de certa forma, né? Só que, embora a essência seja a mesma, a manifestação, o formato, muitas vezes, na contemporaneidade, ele é diferente. Então, nosso tema, nossa série de mensagem é os 7 pecados na sociedade do espetáculo. Então, gente, eu não vou retomar tudo, tá bom? Se depois você quiser, a gente tem o Spotify da igreja, você escuta na tua casa. Mas, assim, eu expliquei um pouquinho o que são os 7 pecados capitais, como que eles surgiram, né, de onde eles vieram, os primeiros monges, né, que sintetizaram eles, como é que depois chegou no número 7. Eu já expliquei isso no domingo passado. Expliquei o que é a sociedade do espetáculo também, que é a sociedade que a gente vive, onde as relações humanas elas são intermediadas pela imagem, tá? Então, esse conceito nasceu por um filósofo e cineasta francês chamado Guy Debord. O contexto é da Guerra Fria, onde você tem Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, cada um criando um grande espetáculo através dos meios de comunicação. Para quê? Para que a população, para que o povo visse aquele espetáculo e comprasse a ideologia de cada um dos lados. Então, a ideia é que a sociedade do espetáculo ela gera uma certa alienação na gente. A gente não entende muito a realidade. E aí eu falei, como que hoje a gente vive isso de uma maneira até assim, é uma hiperespetacularização. Ou seja, isso ampliado muitas vezes. Por quê? Porque com o celular na mão, a gente também participa disso. A gente pega a nossa vida privada, joga para o público, e aí então não são só os meios de comunicação, né, em massa que produzem o espetáculo. A gente também produz o espetáculo, a gente participa do espetáculo. E aí então a gente já falou um pouquinho disso na semana passada, quando a gente viu a luxúria e a ira. Tá? Depois se quiser dar uma olhadinha lá, escuta, a gente gravou o áudio. Hoje eu vou falar com vocês sobre a gula e a inveja, tá bom? Então, a gente vai fazer a leitura do texto bíblico que está aí, Números, capítulo 11. Números 11. Bia, você pode ler para a gente? Então, ela vai ler Números 11, tem alguns recortes, depois João 6. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se. E diziam, se tivéssemos carne para comer... Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada, a não ser esse maná. O maná era como semente de coentro, e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná das redondezas e o moía num moinho manual, ou socava num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia a carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo, por que saímos do Egito? Depois disso, veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, até num raio de uma caminhada de um dia.
Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então, eles a estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso, o lugar foi chamado Quibrote Ataavá, sepultura dos desejos, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. João 6. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, tua palavra foi lida. Eu peço que o Senhor ilumine nosso coração, nossa mente. Ajuda a gente a entender, meu Pai. Ajuda a gente a se tornar, Pai, mais parecido com Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Bom, gente, para ser bem didático, a gente vai pensar sobre a agulha e a inveja como se elas fossem doenças. Eu vou usar essa metáfora da doença, tá bom? Que aí eu acho que fica bem facinho da gente entender. Então, a gente vai primeiro entender qual é a essência de cada uma dessas doenças. Em segundo lugar, quais são os sintomas contemporâneos, como que isso se manifesta hoje em dia. Em terceiro lugar, a cura. Então, em primeiro lugar, qual é a essência? Primeiro vamos falar da gula. Ao contrário do que muita gente pode pensar, a coisa principal da gula não tem a ver com boca, garganta e estômago. Por que eu digo isso? Lembrando que os primeiros que sintetizaram e que entenderam o que era a gula foram os pais do deserto, no século IV depois de Cristo, e eles viviam no deserto do Egito. O contexto deles era de escassez, eles não tinham comida em abundância, eles não tinham bebida em abundância, eles não tinham muita coisa, né, porque a gente pensa em gula, pensa em comer muito, não é isso? Só que eles não tinham disso, e ainda assim eles perceberam que havia gula na vida deles. Ou seja, gula, então, não tem assim, tem a ver com a comida, mas mais do que isso, tem a ver com o que está por detrás do ato de comer, certo? Então, tem muito pouco a ver com obesidade e sobrepeso, a gula. Tem um teólogo que ele fala assim, ó, a gula tem muito menos a ver com estar acima do peso do que podemos imaginar. Nem toda pessoa com problemas de peso é um glutão. E muitos que estão em forma têm severos problemas com a gula. A gula não é tanto modo de comer ou beber, mas é uma maneira de pensar. Então, qual é a essência da gula? A gula é uma disfunção do desejo. Disfunção do desejo. Por quê? Vamos olhar para o texto? Verso 4 fala assim, ó, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer. O texto que a gente está lendo é da NVI, que diz, encheu-se de gula. Se você pegar a maioria das traduções em português, grande parte delas fala aponta para a intensidade do desejo, não fala gula, fala desejo. E fala que era um desejo muito forte e mostra um objeto para esse desejo. Então, por exemplo, algumas traduções traduzem assim, eles desejaram muito a carne, ou então eles desejaram com intensidade a comida do Egito, ou então eles vieram a ter um grande desejo. Ou seja, tem essa intensidade que era muito forte esse desejo, e eles apontam para um objeto específico, ou a carne ou a comida do Egito. Só que o texto literal, que está lá no hebraico, está escrito assim, ó, eles desejaram muito um desejo. Desejaram muito um desejo. Se a gente fosse traduzir literalmente, é isso que está escrito. Ou seja, a ênfase está na intensidade do desejo, sem necessariamente ter um objeto em si. É quase como se eles desejassem pelo desejo em si. Entendeu? Desejassem, né, independentemente do objeto. Podia ser um objeto X, objeto Y, tanto faz. O lance deles é que eles queriam muito aquilo. Né?
E aí a gente começa a entender qual é o problema da gula. A gula não tem tanto a ver com comer em si, mas a motivação por detrás do desejo. Assim como eu falei da luxúria semana passada, a gula é uma doença que afeta o nosso desejo, né? Então, é isso que é a gula. E a inveja? O texto que a gente viu de Números também fala da inveja. Olha o que diz o verso 5. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. A palavra inveja do latim, a palavra inveja é invidere. E ela significa não ver. Por quê? Porque a inveja é um pecado relacionado aos olhos, é um tipo de cegueira. A pessoa, quando está dominada pela inveja, ela não enxerga o que está na frente dela. Ela só enxerga o que pertence a outra pessoa. É o popular olho gordo, né? O seca-pimenteira. Então, ele está sempre de olho naquilo que é dos outros. E ele não enxerga o que está na frente dele. Na Divina Comédia, do Dante, o castigo no purgatório dos invejosos era ter os olhos costurados com arame, né? Porque eles ficavam cegos. Então, voltando aqui para o povo de Israel. Eles falam assim, nós nunca vemos nada a não ser esse maná. Ou seja, eles estão cegos. O maná está na frente deles, eles não enxergam. Cara, pensa bem, o maná é um milagre. Eles não enxergam o milagre. Maná é graça de Deus, eles iam morrer de fome. Eles não enxergam a graça de Deus, eles não enxergam a providência de Deus. Eles não enxergam que Deus fez uma coisa maravilhosa na vida deles. E ainda assim, a visão deles em relação ao passado está distorcida. Porque eles olham e falam assim, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. De graça. É óbvio que era de graça, eles eram escravos. Escravo não tem salário. Na verdade, o que eles se esquecem é que a comida do Egito tinha um preço caro. Custou a liberdade deles, custou a servidão, custou os trabalhos forçados, os castigos, as lágrimas. A inveja, portanto, é uma doença que afeta a nossa visão. Agora, como que isso se manifesta hoje em dia? Meu segundo ponto, sintomas contemporâneos. A sociedade do espetáculo que a gente vive, ela faz assim, ela fornece, na verdade, um ambiente propício para que essas duas doenças elas se manifestem, né, e elas se esparramem pela nossa cultura. À medida que a nossa vida privada se torna pública, através das redes sociais, tanto a gula quanto a inveja ganham uma plataforma para poder se esparramar. Então, como a gula não tem tanto a ver com a comida em si, mas com a motivação por detrás do comer, ou seja, a forma que o desejo é despertado, a glutonaria ela se manifesta de várias maneiras. Já na Idade Média, se eu não me engano, foi São Tomás de Aquino, ele percebeu 4 formas de você ser guloso. Olha que interessante. Primeira forma, é o mais óbvio. Comer excessivamente. É o desejo pela quantidade. Comer excessivamente. A segunda forma, comer presunçosamente. É o desejo por ingredientes caros. Terceira forma, comer detalhadamente. É o desejo pelo preparo perfeito. E a quarta forma, comer impulsivamente. É o desejo pela saciedade imediata. Atualmente, essas 4 formas elas continuam presentes. Então, pensa bem nas suas redes sociais. Vamos pensar agora nas nossas redes sociais. Pensa o tanto de coisa de comida que aparece para você. Certo? Vamos olhar agora cada uma dessas formas. Comer excessivamente. Quantas vezes você vê reels, né, e vídeo e coisa, o cara que vai para um restaurante, vai para um resort e tal, e é all inclusive, né? Aí aquele vídeo assim, né, aquele queijo caindo, aquele mundo de comida, né? E aí a gente fica louco com aquilo. Ou então, o segundo jeito, comer presunçosamente. Tanto de gente, né, que tem curtida, por conta são coisas caras que são preparadas, ingredientes finos, raros, né? É o vinho, sei lá, top, é a cerveja gourmet, né? Aquela coisa assim. Detalhadamente. Detalhadamente tem 2 jeitos. É o gourmetizado, são os melhores chefes, o melhor preparo, né? A coisa toda, a melhor apresentação. E também tem o fitness,
que está muito ligado no detalhe, né? É a comida balanceada, é sei lá, a suplementação e tal. Agora, e o último tipo? O impulsivo, comer impulsivamente. É interessante, né, que o comer impulsivamente, na verdade, virou estilo de vida no nosso mundo contemporâneo. É o fast food, que é sustentado, inclusive, pelos aplicativos de entrega, né, o Zé Delivery, iFood e tal. A gente quer comer, a gente quer na hora e rapidão, né, tipo, ligou, chegou. E aí, uma vez que tudo isso é publicado nas redes sociais, não basta você comer, não basta você beber, você tem que fotografar, filmar, postar, compartilhar. A gula se conecta com a inveja na sociedade do espetáculo. Você viu onde que fulano estava jantando ontem? Nossa, você viu com quem que o fulano estava almoçando? Ou então, eu vi uma receita do quê? De panceta de rolo, né? Que eu preciso fazer. Vi uma receita de não sei o que lá, sabe? Que eu preciso, né? Então, e olha que interessante, a inveja só existe quando tem comparação. E aí, numa cultura de desempenho e competição, a gente tem cada vez mais gente invejosa. Como é que você sabe se você é uma pessoa invejosa ou não? O São Tomás de Aquino, de novo, né? Ele fala que a inveja tem 5 filhas. A primeira filha da inveja é a murmuração. Todo mundo foi no restaurante, menos eu. Todo mundo viaja, menos eu. Né? Todo mundo faz isso, menos eu. Murmuração. Segunda filha da inveja, difamação. Ah, não, mas ela deve estar fazendo alguma coisa errada. Não é possível. Toda semana sai, né? Toda semana está não sei aonde e tal. Terceira filha, o ódio. Ai, tô com ódio do fulano, né? Tipo, não aguento olhar para ele. Quarta filha, tristeza pela sorte do outro. Você fica tão triste que você até bloqueia a pessoa, né? Para você não enxergar o que ela está postando. E a quinta filha, alegria pelo desastre do outro. É o famoso hater, né? Que deseja o mal da pessoa, da família. Nossa, mas tomara que tal coisa aconteça com você, né? Tem uma lenda judaica que ilustra bem isso. Diz que tinha 2 donos de loja na mesma rua. 2 donos de loja na mesma rua. E eles viviam competindo com o outro. Toda hora eles brigavam, esses donos. Um dia aparece um anjo e junta os dois e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu vou dar aquilo que você quiser. Fala para um e fala para o outro, né? Mas o teu adversário vai ganhar o dobro. Eu vou te dar aquilo que você quiser, mas o teu adversário vai ganhar o dobro. 2 horas de silêncio, ficou um olhando para o outro, encarando o outro. Até que um dos donos quebrou o silêncio e falou assim, eu desejo ficar cego de um olho. Eu desejo ficar cego de um olho. Porque é isso que a inveja faz com a gente. No final das contas, ela deixa a gente cego. Como eu disse, a inveja só existe quando tem comparação. E o Kierkegaard, ele sintetiza isso de uma maneira brilhante. Ele fala assim, inveja é um pecado de cidade pequena. Inveja é um pecado de cidade pequena. E aí o que acontece? Na sociedade do espetáculo, como a gente tem a internet, que conecta a gente com o mundo todo virou uma cidade pequena. Então você está toda hora se comparando com as outras pessoas, se comparando com, né? Não só o teu vizinho aqui, mas o cara que está do outro lado do mundo, o cara que tem, né? Então as redes sociais, elas proporcionam esse ambiente de comparação de tal forma que a gente não dá conta de lidar com isso. E aí a gente começa a entender porque tem tanta gente na nossa sociedade hoje que está cada vez mais infeliz, depressivo, melancólico. Você começa a olhar e fala assim, não é possível, tem alguma coisa errada comigo. E aí você vai se fechando, se tornando recluso. Aí a pessoa entra em crise de meia-idade. E ela só tem 30 anos de idade. Né? E quer mudar, sabe, tipo de carreira, de emprego, sei lá, de relacionamento e tal, porque está na crise, porque ela olha e fala assim, não, está dando tudo errado na minha vida. Aí a gente acaba o quê? Apelando para substâncias que dão prazer. Comida, bebida, droga. E aí você cai num ciclo que se retroalimenta. Você percebe? A inveja volta na gula, né? Porque eu me comparo, fico infeliz, angustiado, aí eu me entupo de comida, de droga, de bebida. Por quê? Porque os neurocientistas falam para a gente que todo comportamento hedonista, ou seja, que você busca um prazer de caráter oral, através da boca, é um regulador emocional.
Então, quando é que você sente mais vontade de comer doce? É quando você está triste. Depois de um dia de trabalho estressante, o que você quer? Tomar uma cerveja. Né? Tem aqueles que fumam. Quando é que a pessoa fuma? Sente vontade de fumar? Quando está muito ansiosa. Por quê? Porque é um jeito de regular as emoções, porque ele te dá um prazer rápido. Né? E aí, quando a gente leva isso para um nível mais severo, vira um distúrbio alimentar. Aí sim vai virar uma obesidade ou uma bulimia, uma anorexia. Tem um psicanalista que eu estava lendo, ele fala assim, falando sobre pacientes com distúrbios alimentares. Os pacientes relatam sentimentos de vazio e apatia, que desencadeiam a compulsão alimentar. Esta passa a ter a função de redução de tensão, que por um curto período de tempo pode eliminar o vazio. Só que é um curto período de tempo. E aí você tem que fazer de novo, por isso que vira uma compulsão. Então, resumindo, se a gula é uma inflamação do desejo, que torna o desejo desordenado, imoderado, e se a inveja é um tipo de cegueira que impede a gente de enxergar a realidade, a gente precisa de algo que abra os nossos olhos e que reoriente o nosso desejo. Isso leva a gente ao terceiro ponto da manhã, que é a cura. Na verdade, a inveja e a gula são sintomas de um problema mais profundo. O que diz o verso 20 do texto? O que Deus fala sobre o povo? Fala, eles me rejeitaram. Mas o povo de Israel me rejeitou e quis voltar para o Egito. Séculos mais tarde, depois desse evento de Números 11, a gente tem mais uma vez o povo de Israel num lugar deserto. As pessoas começam a ter fome, eles estão no meio do nada, não tem nada para comer. Só que dessa vez, e de novo, Deus alimenta eles de uma maneira milagrosa. Só que dessa vez, em vez de servir pão e codorna, Deus serve pão e peixe. Estou falando de Jesus. Jesus, ele é o novo Moisés. E ele anuncia uma libertação, que não é uma libertação do Egito, não é uma libertação nem do Império Romano, é uma libertação do império do pecado e da morte. E esse episódio, que é conhecido como a primeira multiplicação dos pães, está relatado em todos os evangelhos, mas de maneira especial no Evangelho de João, capítulo 6, que a gente leu. Porque lá, depois que Jesus multiplica o pão e o peixe, ele faz esse milagre, ele tem uma conversa com o povo a respeito disso que ele fez. E aí ele vai dizer, verso 48, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Ou seja, Jesus está se oferecendo como o maná, o pão que desceu do céu. Mas o que as pessoas fazem diante desse maná? Elas rejeitam ele. O texto de João fala que, no verso 42, as pessoas começam a falar assim, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer que desceu do céu? No verso 52, como esse homem pode nos oferecer a sua carne para comermos? E aí a maioria das pessoas que seguiam a Jesus, inclusive discípulos dele, abandonaram ele e foram embora. Porque rejeitaram mais uma vez o maná que Deus deu. Só os 12 continuaram com ele. Mesmo sem entender direito o que ele estava falando. Mas porque eles permaneceram com Jesus, eles não rejeitaram, algum tempo depois, eles vieram a entender. Quando? Na última ceia. Quando Jesus pega o pão, que a gente vai partir daqui a pouco, abençoa, parte, e dá para os discípulos e diz, esse é meu corpo que é partido por amor de vocês. Depois ele pega o cálice do vinho e fala, esse cálice é o meu sangue que é derramado em favor de muitos. Comer e beber o pão, o vinho, o corpo e o sangue de Jesus não é canibalismo. Embora os primeiros cristãos foram acusados de canibalismo, né? É aceitar simbolicamente o sacrifício que foi feito em nosso lugar. Ele foi rejeitado pelos homens e por Deus, no teu lugar,
para você não ser rejeitado. Olha o que diz o verso 35, que está aí no boletim. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Mas ele foi rejeitado pelas pessoas e até por Deus. Deus meu, por que me abandonaste? Para você não ser rejeitado. E sabe por que eu estou falando isso? Porque a oralidade, o comer, quando a gente come, lembra que eu falei, o lance da gula está no que está por detrás do comer. Pensa quando a gente ainda é bebê, nossas primeiras experiências, tá? O bebê que está mamando no seio da mãe, ou até na mamadeira, quando não dá para amamentar. O que ele está comendo nesse ato da amamentação? O bebê não come só o leite, ele não toma só o leite. Sabe o que ele come? Ele come o olhar da mãe. Ele come o cheiro da mãe, o toque da mãe. A sensação de acolhimento, a sensação de pertencimento. A sensação de importância. É por isso que a gente acaba incorporando através da oralidade a experiência de aceitação. E é por isso que lá na frente, quando a gente se sente sozinho, rejeitado, o que a gente faz? A gente come. Porque a gente está querendo recuperar aquele sentimento lá de trás. Sabe o que cura a nossa gula? O que cura a nossa gula não é você se privar de comida. Não é você se privar de bebida. O que cura a nossa gula é a gente incorporar a aceitação divina. Que cura o nosso desejo desordenado quando a gente senta na mesa com Jesus. E aí a gente come junto de Jesus. Nessa hora a gente sabe que a gente é aceito pela pessoa mais importante do universo, que é o próprio Deus. E isso cura a nossa gula. Agora, sabe o que cura a nossa inveja? Se a inveja é um problema de cegueira da realidade, e aí você acaba se comparando, não é você se diminuir porque você está se comparando com outra pessoa. O que cura a inveja é você aceitar o convite da graça de Deus e desfrutar do banquete que é colocado diante de você. George Herbert foi um pastor gaulês do século XVII. Ele era um poeta, pastor, e ele escreveu algumas poesias. Eu quero ler o poema que chama Amor 3. Está aí no boletim. E a gente vai se preparar para a ceia através dessa poesia. Ele fala assim: o amor me acolheu, mas minha alma hesitou, culpada de pó e pecado. Porém, o atento amor, vendo-me tremular, desde que aqui tinha chegado, acercou-me e docemente perguntava a mim se algo me faltava. De um ser respondi, digno de estar aqui. O amor disse, tu serás. Eu? O incortês, ingrato? Ó meu amado, para ti nem posso olhar. Tomando minha mão, sorrindo, o amor respondeu, quem fez os olhos, senão eu? Verdade, Senhor, mas deixa-me guiar a vergonha, pois eu os maculei. E não sabes, diz o amor, quem a culpa levou? Meu amado, então te servirei. Assenta, diz o amor, e minha carne prova aqui. Assim, pois, sentei e comi. A gente vai participar da ceia hoje, mas vai ser uma ceia diferente. Porque na ceia, geralmente, só quem fez a profissão de fé e tal que participa. Mas essa ceia vai ser um ágape, uma ceia de amor. Eu quero convidar todo mundo que está aqui a sentar na mesa da graça e comer
como é que é oferecido a gente, de graça. Independentemente de você ter feito tua profissão de fé ou não, se nessa manhã você se sente convidado pelo amor a participar da mesa, que você se sinta à vontade para participar disso. E que assim você possa receber cura, receber aceitação, que você possa ser curado do sentimento de rejeição, que você possa ser curada do sentimento de abandono, que você possa, sentando à mesa, ser curada do sentimento de inveja, que você possa saber que você é a pessoa mais especial do universo. Jesus morreu por você. Ele morreu por você, para você ter lugar nessa mesa. E como a Aba disse na ministração, nenhum outro povo tem um Deus que serve a gente, que trabalha por nós. Mas Jesus conta uma parábola que ele diz que quando a gente estiver diante dele na eternidade, ele vai vestir a roupa de servo, de empregado, e ele vai vir até nós, e ele vai nos servir. E ele vai falar, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A mesa preparada desde antes da fundação do mundo.